Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim falar sobre a narrativa, o romance O Estrangeiro, do escritor e filósofo francês Albert Camus, que eu li nesta edição aqui da Best Books. Então, bora lá para a resenha de hoje. Bem pessoal, a primeira coisa que eu quero falar sobre isso aqui é que vai ser muito difícil para mim falar sobre este romance aqui curto, porém denso, porém maravilhoso do Albert Camus. É pequenininho, mas eu vou te falar, olha, ele vai te fazer pensar como grandes calhamaços talvez não sejam capazes. Este é meu primeiro contato com Albert Camus, então caso você já tenha lido outros livros dele, que conheça melhor da obra e da vida dele, por favor, contribua conosco aqui para o nosso entendimento nos comentários, e alguma coisa que eu não falar no vídeo que seja importante e interessante da gente saber sobre a obra e a vida do Albert Camus, será muito bem-vinda a sua contribuição, tá bom? Então espero não falar nenhuma bobagem, mas eu espero sim inspirar você que está me assistindo a ler, conhecer o Albert Camus, que talvez seja conhecido por o Estrangeiro, mas também eu deixei aqui em destaque este outro romance dele, A Peste, que talvez seja até mais famoso aqui no Brasil do que o próprio Estrangeiro. Mas, bom, vamos lá então falar sobre tudo o que eu aprendi com este livrinho aqui, que é maravilhoso e que quebra a nossa cabeça, quebra o nosso coração. Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o Camus. Para quem não conhece, ele é um escritor, como eu falei, ator, né, que ele escrevia peças de teatro, por toda a vida escreveu e também atuava, e do filósofo. O Camus, ele é formado em filosofia, ele tem até doutorado, se não me engano, em filosofia, então ele fala com muita propriedade. E este livro aqui, embora não seja um ensaio filosófico, até eu acho que não tem nenhuma intenção disso, mas ele nos apresenta aspectos e reflexões bastante filosóficas e de uma filosofia que é própria do Camus, que é chamada de filosofia do absurdo. E junto deste livro, outros dois fazem parte do ciclo do absurdo deste autor, e um deles sendo uma peça de teatro e o outro realmente vai teorizar, né, esta filosofia dele. O Camus, ele era muito próximo ao Sartre e outros escritores e filósofos e jornalistas da época, e ele começa no existencialismo, mas depois de um período ali da guerra, ele acaba abrindo mão do existencialismo e assim ele vai teorizar e vai entregar esta teoria do absurdo. Antes de entrar em qualquer coisa do tipo da filosofia dele, para você entender melhor, que eu acho que é muito importante a gente, para conhecer, para entender melhor o que um escritor fala pra gente, é saber do contexto histórico e social que ele vivia. Então o Camus, ele é um francês, como eu falei, mas também pode ser chamado franco-argelino. Isso porque ele nasceu na Argélia, em Argel, mas ele era filho de um homem francês e uma mulher espanhola. E na época que ele nasceu, em 1913, a Argélia ainda era uma colônia da França. Então, ele pode ser considerado francês, né? Mas a gente sabe que, bom, ele nascendo na África, ele sempre será meio que considerado este estrangeiro aos olhos dos franceses, né? Bom, ele nasce lá em 1913, o pai dele vai morrer durante a Primeira Guerra, então ele vai viver basicamente com a mãe, e a mãe tinha uma deficiência auditiva, então eu vi que o silêncio é bastante importante, né, na obra dele e nos relatos dele mais autobiográficos, esse silêncio presente nessa relação um pouco mais silenciosa. O Camus, ele era de uma família muito pobre, então, claro, o pai dele morre, né, na Primeira Guerra Mundial, ele era muito novinho, e a mãe fica naquelas condições não muito favoráveis de criar, né, esse filho. E aí, só que ele tem a condição de estudar, né, de ir até o ensino médio, depois fazer a universidade, por causa de um professor que, num dos últimos livros dele, que é um livro até que foi publicado póstumamente, e é um livro muito autobiográfico, ele cita esse professor, né, da importância deste professor que percebeu a capacidade dele e vai investir nos estudos. Uma
coisa interessante também, que é cultural, é de que, ainda sendo uma colônia, a França colocou na Argélia muitas escolas e investiu na educação, né? Algo que é característico das colônias francesas. Então, ele teve uma boa formação para chegar a ser o que ele foi. O Camus é Prêmio Nobel de Literatura. Então, assim, a gente sabe que não está falando de qualquer pessoa, de qualquer escritor, ao citar o Camus. Então, dito tudo isso, né, este livro aqui ele vai ser lançado em 1942, então significa que é lançado, publicado em meio à guerra, a Segunda Guerra Mundial. E mais do que isso, eu acho que é importante a gente saber que o Camus escreve este livro, publica esse livro já na França. Ele vive em Argel até uma certa idade, ele é jornalista, ele vai escrever em jornais ali do seu país, mas ele de certa maneira é perseguido e vai para Paris, né, se muda para a França no comecinho da década de 40, quando Hitler invade a França, né? Que a gente sabe que o Hitler invadiu a França, ficou ali, né, em Paris, aquelas imagens do Hitler na Torre Eiffel, e aí ele fica impedido de voltar para o seu país de origem enfim, vai viver lá em Paris, vai conhecer o Sartre e outros autores, como eu falei, e ele vai lutar na resistência contra a Alemanha, tudo. A França não é, assim, muito citada como um país que lutou, né, no sentido mais literal, mas ele luta, né, nessa resistência ao nazismo de Hitler e tudo, e vai ter uma convivência com outros pensadores da época e em certo momento vai concordar com eles, como é o caso do Sartre, e depois do final da Segunda Guerra ele vai discordar de muitos deles, e por causa disso ele vai criar certas rixas, né, filosóficas de pensamento, políticas, com outros pensadores ali de Paris da época. Não é visto com tanto bons olhos como era até o fim da Segunda Guerra. E o Camus, gente, essa teoria do absurdo, essa filosofia do absurdo, é algo assim que eu não domino nada de filosofia, eu sei muito pouco, raso, mas o que eu pesquisei, o que eu vi outras pessoas falando, que eu acho interessante, eu vou indicar aqui embaixo alguns links para vocês assistirem, né? Eu assisti a entrevista com uma professora que é especialista em literatura francesa, que eu acho legal. Também indico muito o vídeo da Carmen Lúcia, eu vou deixar ali embaixo, dela falando sobre Camus, sobre outras obras dele, que é legal pra gente saber. Então, a teoria do absurdo, ela vai nos apresentar um olhar sobre a vida e sobre nessa busca filosófica do sentido da vida. Uma vida que é sem Deus e sem sentido, mas sendo a vida sem Deus e sem sentido, por que a gente continua a viver e por que a vida valeria a pena, né? E a gente pode pensar, bom, mas então, se a vida não tem sentido, se não, né, não tem nada além disso, para que continuar vivendo e por que viver, né? Então o Camus, ele apresenta, embora pareça muito deprê, um papo muito tipo, vou me matar, muito pelo contrário, ele vai colocar que ao encarar a vida, né, dessa maneira absurda, né, que a vida é absurda, é uma condição da nossa vida, da nossa existência, cabe a cada pessoa descobrir por que revoltar-se. A revolta não necessariamente é vista como um motivo para você parar de fazer o que está fazendo ou parar de viver. Dentro dessa teoria do absurdo dele, é muito citado o mito de Sísifo, porque ele até tem um livro com o mesmo nome, eu fiquei curiosíssima para ler este livro, mas o mito de Sísifo na Grécia é daquele homem que vai ficar levando a pedra para cima da montanha, sabendo que a pedra vai voltar para o final, e era um cara super considerado muito astuto na Grécia, então ele desafia a morte por mais de uma vez, e depois que morre de velhice, que ele vai ser castigado por Zeus, ali pelos deuses, a ficar levando essa pedra dia após dia, mesmo sabendo que ela vai cair, ele continua. Então é este homem revoltado, e este homem que pode parecer que está passivo, mas não, ele tem esse olhar para o absurdo, ele tem esse olhar para o continuar, porque ele tem esse objetivo, né? Eu não sei se eu estou sendo
eu com certeza estou sendo superficial, certamente, eu não tenho dúvidas, mas eu não sei se é exatamente, se você sabe melhor, quer explicar melhor, deixei nos comentários, mas foi o que eu entendi de tudo que eu li aqui e de tudo que eu também ouvi outras pessoas com mais propriedade do que eu falar. Eu queria passar para vocês para a gente entender melhor do que se trata, né, este livro. Então, vamos lá. Aqui vamos encontrar a história do Meursault, que é um homem que não tem este prenome, né? A gente conhece ele só pelo sobrenome Meursault. E ele começa, e a frase do começo desse livro é essencial para todo o resto da obra, para a gente entender este homem, para a gente entender essa personagem, que é o Meursault, em que ele começa o livro dizendo o seguinte: hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem, recebi um telegrama do asilo, sua mãe faleceu, enterro amanhã, sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Gente, quando você começa um livro com essa frase, você já fica chocado, né? Você fala assim, quem que é esse desgramiado que fala uma coisa dessas? Como que ele não sabe o dia que a mãe dele morreu, né? Então, você já fica chocado e acha um absurdo, né? Como que uma pessoa reage dessa maneira à morte da própria mãe. Mas, claro, é o começo do livro, a gente vai em busca para ver o que aconteceu mesmo, qual que é o sentimento dele verdadeiro e real diante da morte da mãe. Mas o que a gente vai encontrando são reações diferentes do que a gente espera de uma pessoa em diversos momentos da vida dele. Então, o enterro, a morte da mãe, faz parte de uma das partes que dá para dividir este romance, que são o enterro, a praia e o processo. Mas vamos entender a questão do enterro, dessa morte. Então a gente já dá de cara com este ser que parece não sentir nada, ou que é totalmente passivo e que não sente, né? Só que assim, essa é uma questão que eu vou discutindo com vocês ao longo da resenha, para a gente ir se questionando mesmo, né? Mas já no começo, o que a gente pode perceber é que nós temos papéis e sentimentos pré-estabelecidos diante da vida, né? Então, a filosofia do absurdo, ela vai nos colocar o absurdo e a liberdade na mesma moeda. Então, assim, seríamos livres nós que agimos dentro de uma sociedade em que nós temos uma reprodução, né, do social? Essa é uma pergunta que eu faço, né? E já de cara nessa primeira frase, a gente se revolta diante a reação estranha deste homem, mas a gente pode ir se indagando ao longo de todo o livro o que é que nós realmente esperávamos que ele fizesse. Então ele vai ter esse telegrama, a mãe dele morreu, a mãe dele está no asilo, e aí ele se dirige ao asilo para enfrentar o velório e o enterro da mãe, né? Só que assim, desde esse começo até o momento em que a mãe dele é enterrada, o Meursault, ele não muda o sentimento aparente dele. As aparências, né? Isso é importante a gente destacar. A aparência da reação dele é a mesma. Então ele fica meio que neutro diante a morte da mãe. E uma coisa bacana é a gente pensar, bom, ele ficou neutro porque ele tá em choque ou porque não? Ele realmente ele mostra pra gente que ele sabe o que era esperado dele, né? Só que ao mesmo tempo ele não sabe muito como reagir num velório, no enterro. Então oferecem para ele um café lá no velório, o que naquela época, naquela sociedade é mal visto, sabe? Porque você não podia comer, não podia ter esse momento assim, parece que relax no velório, o que não acontece no Brasil, né? Que tem café sempre nos velórios, tudo bem. E todo mundo já fica em choque. E ele não chora
uma única lágrima. Ele não chora, ele sente sono durante o velório, ele quer dormir e ele quer que acabe logo para ele ir para casa e dormir. É essa a reação dele, né? E depois não muda. Então a gente fica assim, que raios é que está acontecendo com essa pessoa? Aí voltando para a indagação, né? É isso. A gente quer que a pessoa reaja dentro dos nossos entendimentos de sofrimento. E aí eu pergunto para você, o que é sofrer, né? Exatamente chorar? É somente assim? A pessoa que não chora, ela não tá sofrendo? Ou a pessoa que não demonstra para a sociedade, para as outras pessoas que estão ali, ela não sente o que sente? Mas a gente tem essa sensação, e eu acho que faz sentido a gente ter essa sensação de que ele não sente nada, de que ele tá nem aí para a mãe dele e que talvez realmente não esteja, mas o que é o absurdo, né? É a morte da mãe, esse ser que não reage, ao mesmo tempo, no olhar do Meursault, o absurdo é as pessoas talvez esperarem que ele chore, que ele reaja de uma maneira que ele não quer. E ele não vai reagir desse jeito, ele agarra a liberdade que ele tem como ser humano e não sofre, não vai reagir exatamente como é o esperado, né? Então vamos continuando. Ele vai e enterra a mãe, né? A reação que ele tem também para avisar o chefe dele é super estranha, é tudo estranho. Então, e o bacana é a gente lembrar, né, que eu já falei num vídeo sobre a Clarice, da raiz da palavra, né? O estrangeiro e o estranho tem a mesma raiz, são sinônimos, né? É aquele que não se encaixa, né? Aquele que é de fora, aquele que está de fora, né? Então, assim, ele é um ser realmente estranho, estrangeiro, né? Tanto pelas suas reações quanto pelos sentimentos dele. E aí ele enterra a mãe, ele volta para casa e no dia seguinte ao enterro, o que a gente espera que a pessoa faça, que fique de luto, que sofra, que realmente pense sobre aquilo que ela tá passando, né? Sente a falta da pessoa que morreu, mas não. Ele vai se encontrar com uma ex-colega lá de trabalho na praia, vai se divertir com ela e depois vão ao cinema assistir um filme de comédia. E isso pode parecer, quando a gente tá lendo, não salta tanto aos olhos no sentido de que é um absurdo o cara tá fazendo isso. Mas depois a gente vai entendendo que isso realmente é bastante importante pra gente entender no final o que é não só o Meursault, mas também o que é essa obra como um todo, assim, né? Então ele vai pra praia, vai pro cinema e fica com ela e, enfim, você fica, gente, mas e a mãe? Ao mesmo tempo também que ele conta pra ela que a mãe dele tinha morrido. E ela pergunta quando e tal, e ele fala, né, que ontem, sei lá. E eu também fiquei assim, gente, mas ela também não estranhou e ela fica lá com esse homem que falou que a mãe dele morreu há tão pouco tempo e ela também acha isso normal, ela não, né? Aí você vai vendo, assim, que é uma situação realmente muito estranha. E depois a gente vai conhecendo ali no entorno do Meursault, a gente conhece outras personagens além dessa mulher. A gente vai conhecer outros 2 vizinhos que são importantes aqui. Um deles é um cara também muito esquisito, que fica brigando o tempo todo com um cachorro velho e doente que ele tem em casa. Então ele fica xingando esse cachorro sem parar, dói o coração de ver a relação que ele tem. Mas aí, quando o cachorro foge e ele perde esse cachorro, ele fica chorando as pitangas pro Meursault. Ele chega lá uma noite, fica lá chorando as pitangas e você fica assim, bom, que as pessoas, como as pessoas se relacionam, né? Como elas demonstram sentimentos e como elas vão criando laços de maneira muito esquisita, né, pra gente, mas pra ela é um normal. E o outro vizinho é um cara que todo mundo fala que, bom, ele é envolvido com prostituição, mexe com coisas que não são socialmente aceitáveis. E, curiosamente, o Meursault se aproxima e cria certa amizade ali com este vizinho, por causa de uma mulher que esse vizinho recebe em casa, que ele bate, que ele briga, que esse vizinho claramente abusa, sabe? E o Meursault acha aquilo ok.
sabe, problema seu, tanto faz. Aliás, gente, o tanto faz é uma frase que se repete nesse livro em diversos momentos. É essa sensação do Meursault diante do mundo, sabe? Tanto faz, tanto faz. E você fica aflito, porque a morte da mãe, esse momento de abuso que ele sabe que o vizinho tem, e o vizinho confessa pra ele, e ele não liga. Para ele tudo assim, tanto faz, mas a gente vê que no final existe ali uma mudança deste tanto faz pro Meursault. Mas voltando, ele fica amigo deste cara que, enfim, bate nessa mina, aí ele vai lá, depõe a favor do cara, diz uma coisa e outra que o cara precisava que ele dissesse pra polícia. E este cara conta que o irmão dessa mulher, ele está na minha cola, né? Ele tá querendo, não sei, né, me violentar. E eu preciso que você me acompanhe, me ajude, qualquer coisa que acontecer. Ele fala, tá certo, beleza, sabe? Tipo, oi, sabe? Ele não tem nada a ver com a briga. E de repente ele se aceita se envolver completamente nessa questão da vida do vizinho dele, e assim eles vão criar essa certa amizade. E aí em dado momento, aí vem a segunda parte que eu citei, que é a praia. Esse vizinho combina com o Meursault e a Marie, né, que é essa mulher que eu falei, que é a namorada dele. Eles combinam de ir à praia. Eles vão à praia, tá um dia de sol e muito calor. Aliás, o calor e o sol são constantes em todo este livro. Este livro é um livro, de acordo com Barthes, é um livro solar, é um romance solar, né? O sol, ele realmente tem um papel aqui importante, ele é uma constante, talvez não uma personagem, né, como a gente considera, mas assim como, por exemplo, o Cortiço, do Aloysio Azevedo, ele aparece como essa personagem assim que fica o tempo todo vagando, o tempo todo ali sobre as cabeças dessas personagens. E o Barthes também escreve que o Meursault vive uma experiência tão profunda em seu corpo com o sol, né, que se torna seu destino, e ele é carnalmente submetido pelo sol. Então, assim, só para destacar algo que eu queria ter falado no começo, esqueci, mas aproveitando aqui, vou falar agora que na praia, esse calor, ele eu acho que é o momento mais importante do calor do sol aqui. Porque eles estão lá, beleza, se divertem, nada, maravilhoso. Aí eles voltam lá pra casa de um amigo do vizinho que eles visitam. E o Meursault e o vizinho e o outro cara falam, vamos dar uma voltinha ali na praia. E deixam as mulheres lá na casa, né, gente? Claro. Deixam lá as mulheres e vão andar. E aí eles encontram um grupo de árabes, ou mouros, né? Entre eles, o irmão desta mulher que o vizinho bateu, que o vizinho abusou, né? E a questão do árabe e mouro, ele aparece aqui, mas árabes e mouros são considerados aqueles na Argélia que são na verdade, que são aqueles que estavam antes da colonização francesa, né? São os nativos de lá, mas eles, ao mesmo tempo, são vistos desse modo, né? Tão como se fossem eles os estrangeiros, né? Então é interessante falar, porque é um romance que se passa em Argel, né? O cenário aqui do romance é Argel, é na Argélia. E estes árabes são os antagonistas de Meursault, né? Que viram que ele se envolve na briga do vizinho, mas eu queria só destacar aqui que é isso, né, que é uma referência às pessoas que na verdade já estavam lá antes dos franceses, né. Bom, e aí eles veem esse grupo, fica um momento de tensão, mas não acontece nada, eles voltam para casa, só que o Meursault, por que raios, né? Por que, gente? Não sei, é absurdo mesmo, parece muito louco, mas ele fica assim com preguiça de voltar lá para aquele lugar. Ele tá com um calor que tá incomodando muito, então ele decide andar mais na praia. Então os outros homens vão para dentro e ele volta a andar na praia, e ele está armado, né? Isso é importante, ele tá com uma arma em mãos, sabendo-se armado, sabendo que aquele grupo estava lá e por ter se envolvido, aquele grupo está o olhando como um inimigo. Ele caminha até
né, em direção ao grupo, ao irmão da mulher violentada. E este é o momento mais importante do livro, porque vai dar continuidade à história do Meursault e vai nos fazer entender muito sobre ele. Ele vai dar um tiro no árabe, que estava desarmado, que, sei lá, não reage, e para por um momento, e ele sente o sol, ele sente o calor, e aquilo seria, assim, a motivação dele de se sentir tão incomodado que vai o fazer desferir mais 4 tiros contra aquele homem que já está ferido e que não reagiu. A questão dos 4 tiros é importante porque mostra que não foi algo passivo, né? Que ele podia ter dado aquele primeiro tiro, sei lá, mas parasse por ali, né? Mas não, ele deu os outros 4. Então a gente se pergunta por quê, né? Ele vai descrever e vai entender que ele estava com muito calor e ele atirou naquele homem. E a gente fica se perguntando isso depois que acaba o romance, até agora a gente tô aqui me perguntando, né, por quê? E aí começa a terceira parte, que é o processo, né? Ele vai ser julgado por este assassinato e ele em momento nenhum nega, ele assume o que ele fez, ele sabe o que ele fez. Então isso é muito importante de entender, porque assim, o Meursault, ele não é um ser passivo, sabe, assim, ele pode parecer em muitos momentos ser passivo porque ele fica nesse tanto faz, tanto fez, mas não, ele é um ser que observa muito, ele descreve muito bem as pessoas ao redor dele, ele vê detalhes da vida desses vizinhos, das reações, das ações, do corpo desses vizinhos. Então ele percebe muito o seu redor. Então eu não considero que ele seja passivo. Eu acho que essas reações estranhas dele são deliberadas, assim, não são passivas, são escolhas mesmo. Ao mesmo tempo que, socialmente falando, parece mesmo ser de uma passividade ou de uma frieza, de um psicopata, né, de um sociopata, de um autista, não sei, não entendo, não posso falar, né, como especialista, mas realmente nos soa muito, muito estranho, né, e por isso ele é um ser estrangeiro, né, e então ele começa o processo, ele não nega, ele confessa, e ele o tempo todo vai se explicar exatamente por causa do calor, né? Ele não tem outra motivação, não argumenta de outra maneira, e as pessoas ficam ali julgando ele, né? O júri, o juiz e aquelas que estão acompanhando o julgam todo o tempo, né? Apontam um dedo contra o Meursault, mas assim, ele percebe esses dedos, e eu acho que aí a gente começa a ver mais a clareza dele, de percepção mesmo do que está acontecendo ao seu redor. Porque na verdade, nesse processo, né, nesse julgamento, a gente vê que ele é muito mais julgado por causa da reação que ele teve ou que ele não teve no enterro, né, no velório da mãe, do que do próprio assassinato. E isso até o advogado dele em algum momento aponta, né, que assim, que absurdo, meu cliente está sendo julgado porque ele não chorou no enterro da mãe. E é o que o Meursault percebe, é o que o Meursault sente e pensa, que ele estava sendo julgado por causa da morte da mãe, e não exatamente, ou não somente por causa do assassinato, né? Então é essencialmente um julgamento, um processo contra o ser Meursault, contra as escolhas dele toda de vida e as reações que ele tem, as ações, né, ou a falta delas diante os olhos da sociedade, né? E bom, aí ele tá sendo julgado. Em um momento ele vai, durante esse processo, ele vai lá dentro da prisão encontrar um pedacinho ali de jornal e vai ler uma notícia que é importante eu queria destacar, porque basicamente ele lê o plot de uma peça do Camus, que é O Equívoco. E ele lê que é assim a história de um tcheco que é muito pobre e tal, e ele sai da vilazinha que ele mora com a mãe e com a irmã, vai para a cidade, fica rico, 25 anos depois ele volta
né, para essa vilazinha dele, não avisa ninguém. Ele deixa a mulher e a filha numa pousada, num hotel, e vai para a pousada que a mãe tem com a irmã. Não fala quem é, e elas veem que ele tá com bastante dinheiro, e para pegar esse dinheiro elas matam ele. E no outro dia a mulher vai atrás dele e conta para essas duas mulheres que se trata, na verdade, do filho dela e do irmão dela, e elas se matam. E dentro dessa ideia que é interessante a gente pensar, é que é a importância dessa notícia lida para o Meursault, porque isso já vai mexer com algo dentro dele, né, que vai fazer ele pensar. A gente não tem contato com esse pensamento, mas a gente tem essa sensação de que a partir daquele momento alguma coisa mudou dentro dele. Agora, se não me engano, se foi a professora que eu assisti a entrevista, Cláudia, se não me engano o nome dela, ou a Carmen Lúcia que falou isso, mas eu achei muito legal o apontamento de que é a representação do que a arte significa para o Camus, né? A partir do momento em que a pessoa tem esse contato, e é a morte do outro representada ali neste papel de jornal, né? E que o Meursault também significa pra gente que tá lendo a história dele, que o tempo todo estamos matando nosso irmão, nossos irmãos, nosso pai, nossos filhos, né? Porque a morte do outro é isso, né? Enfim, toda essa filosofia da morte, do significado da vida, do viver. Bom, gente, então ele é julgado, ele é condenado, e é condenado à morte. Até então, continua do mesmo jeitinho. Não reage, ou pelo menos não reage como uma pessoa que a gente considera normal reagiria, né? Então ele aceita, tipo, ele percebe o redor, ele até fala, estão me julgando por causa da morte da minha mãe, pela reação que eu tive. Ele entende isso, né? Só que ele não reage, tanto faz. Mas, nesse final do livro, existe uma espécie que eu vou chamar de epifania. Eu não sei se essa palavra é muito exata, mas vou chamar assim, que é quando um padre vai visitá-lo. Ele tem já uma reflexão, um começo de movimento na leitura desse jornal, antes do padre, né? Na leitura desse jornal, e também quando ele percebe que, estando preso, ele não pode fumar, e também não pode receber visitas de mulheres, né, ou da Marquis. E aí ele fica já meio que mexido, meio já incomodado, porque aí ele percebe que ele perdeu a liberdade dele, né? São momentos importantes. Mas quando este padre vai visitá-lo, aí é que o Meursault, pela primeira vez, né, que já tá no final, da primeira vez da história dele que a gente acompanha, é que ele vai se movimentar, é que ele vai se revoltar. Por quê? Porque o padre tá ali, o padre quer que ele se arrependa do assassinato, ele quer que ele se arrependa diante as escolhas todas da vida dele, de como ele reagiu no velório da mãe, de como e por que ele pôs a mãe dele num asilo. Quer que ele se arrependa e quer que ele até se converta, né? Que ele aceite Deus e aceite, no caso, Cristo, e sei lá, que ele se entregue, né, sendo como uma espécie de ovelha perdida. Mas ele não aceita. E ele não aceita de uma maneira forte. Ele realmente reage e ele fica pé da vida do padre tentar enfiar a goela abaixo essa crença, esse modo de ver a vida e de ver a morte também. Então, a gente vê neste momento que ele não aceita perder a liberdade dele, e que ele é uma pessoa que vai até o fim lutar para ser o que ele é, para ser esse ser original, autêntico, né? Então, neste momento a gente entende o Meursault um pouco melhor, mas, gente, olha, isso é sempre muito uma coisa muito fluida e cheia de altos e baixos, porque você entra e sai desse livro meio que tonto, sem entender
Afinal de contas, é uma personagem completamente diferente de tudo aquilo que a gente já viu, que vai reagir de uma maneira completamente diferente, não só de personagens como de pessoas, que a gente entende dentro da nossa sociedade, da nossa realidade. E é aquele tipo de livro que você vai ficar pensando depois e vai talvez entender um pouco melhor depois, e você vai vendo outras opiniões e vai montando na sua cabeça um pouco do que significa tudo isso, né? Camus, ele não deixa fácil pra gente, não existe um narrador com uma consciência. Não existe, o narrador não vai apontar para o Meursault, embora os outros personagens sirvam um pouco assim, dessa maneira, né? Apontam o dedo, julgam, estranham, servem de contraste a ele, mas também eles não vão ser grandes juízes, assim, a não ser durante esse processo, mas não existe um aprofundamento, afinal de contas, quem sabia o que ele sentia, o que ele pensava, se não ele, né? Então ele diante esse padre e diante essa quase que última tentativa desesperada da sociedade, né? Porque outros personagens vão ao longo de toda a vida dele tentando encaixá-lo em algum lugar e ele não aceita em momento nenhum, ou ele aceita, mas ele não fica naquele lugar conforme as pessoas esperam, né? Não reage, não tanto faz. Mas nesse final aí ele se mostra este homem revoltado e a gente vai entender que essa liberdade de escolha, essa liberdade por escolher ver a vida e a morte daquela maneira única, é a escolha dele e aí, portanto, é por isso que ele vai lutar. E aí, metaforicamente falando, seria a pedra dele, de Sísifo, né, que ele fica levando dia a dia. Não sei se meu entendimento é muito errado, eu não sei também se dá pra falar que algum entendimento, leitura é errada, né, mas assim, basicamente, se você pensar depois, né, o absurdo parece o tempo todo ser a reação do Meursault, a não reação do Meursault, a posição dele de vida, a falta de lágrimas dele diante a mãe, ele na praia, ele matar alguém tão assim a sangue frio pra gente, né, que vê de fora. E por que ele faria isso, já que nem era uma briga dele? O absurdo de ele não reagir ao próprio processo, de não reagir diante de tantas pessoas o julgando, das testemunhas que colocam ali, ficam apontando o que ele fez, o que ele deixou de fazer no velório. E tudo isso parece muito absurdo e né, socialmente falando e dentro da nossa sociedade da reprodução social. Mas, ao mesmo tempo, nos olhos do Meursault, o absurdo é a vida e são essas condições que são impostas, essas regras, né, essa visão de mundo, a religião e todas as identidades que nós temos, que vamos nos colocando, as reações, as emoções humanas, e isso para ele seria um absurdo. Por isso que eu falei que o absurdo e a liberdade estão ali na mesma moeda. Eu falei bastante, eu não sei se eu cheguei próximo a falar o que importa mesmo, mas foi um livro que me fez pensar muito e tem feito, porque tá ainda pulsante aqui em mim e tem muita coisa ainda a pensar sobre. Eu fiquei muito interessada em ler mais coisas dele. Aliás, eu tô muito interessada em romances filosóficos e filosofia que tenha literatura. Mas enfim, né? Quem sabe é um romance pra gente voltar. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Comente, claro, tudo o que eu pedi e outras coisas que você achar interessante pro entendimento do estrangeiro ou do Camus. E se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, que me ajuda muito. Eu quero ter essa comunidade junto comigo para falar sobre literatura e refletir sobre a vida e tantas coisas tão interessantes como as apresentadas aqui neste romance. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!